Salve galera, sejam bem-vindos a um vídeo bem diferente, né, Marcelo? Exatamente, meus amigos. Hoje um formato aí não comum. Hoje estamos estreando um quadro que está em beta, ainda é um teste, na verdade, é o Conversas de WhatsApp. Mas na verdade não está sendo gravado no WhatsApp porque o programa de gravar o WhatsApp está zoado, é gravação normal. Enfim, mas faz de conta que é gravação do WhatsApp, né, Marcelo? Exatamente. Salve, meus amigos. Aqui é o Marcelo, do AMX Game Central, junto com o Sala. Vamos comentar algumas notícias do dia a dia. A ideia desse quadro aqui é meio que num formato podcast, né? Na verdade é assim, ó. Vamos falar real, né, Marcelo? A gente Sim, conversa pra caramba, isso é fato, né? é. A gente conversa pra caramba. E aí o Marcelo chegou e já me colocou na berlinda várias vezes. Falou, pô, Sala, a gente conversa, essas nossas conversas bem que poderia virar conteúdo, né? Eu falei, pô, cara, é verdade, né? A gente fala tanta coisa, discute tanta coisa sobre videogame. E aí fica aqui o conteúdo parado. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte: vamos transformar as nossas conversas em conteúdo pro canal. E vamos ver o feedback da galera, ver o que a galera acha, né? Se a galera curte esses bate-papos, essa conversa. Sim, exatamente. É uma coisa que a gente já gosta de fazer mesmo. Aproveito o útil ao agradável, né? Exatamente. E hoje, Marcelo, o que tem pra hoje? Vamos lá, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro conteúdo, sei lá. Enfim, primeiro podcast, conversas de WhatsApp. Eu nem sei direito o nome do quadro. Whatever. A primeira conversa sobre as notícias, né? A gente vai informar vocês, ao mesmo tempo que a gente comenta, né? A mesma coisa que o Zala já fazia no Twitter, na Twitch, só que agora a gente está conversando e comentando essas notícias principais que acontecem no dia a dia, né? Lembrando que essas gravações aqui, talvez você estranhe a qualidade do áudio e tal, se não tá tão legal, não sei, né? Dê um feedback aqui que vocês estão achando da questão da qualidade, porque é gravado diretamente no celular. Eu não tô usando PC, não tô usando aquele meu microfone mandiocudo e nem e nem o Marcelo. É gravado diretamente no celular. Então, o feedback dos senhores aí é muito importante. Ô, Sala, melhora ali o áudio, tem tá tendo ruído, dá uma trabalhada aqui, enfim. A gente vai tentar entregar o melhor possível aí dentro das possibilidades. Exatamente, o feedback de vocês é importante. Lembrando, quem deu feedback negativo vai ser banido do canal. Brincadeira. Deu feedback negativo, o ban vem a cavalo. Não, a cavalo Exato, não, tem que vir a Ferrari, né? Cavalo demora muito. exatamente. Bom, vamos Na lá, Marcelo. brincadeira. Vamos para a Vamos lá. notícia. Vamos para a notícia do dia aí, que na verdade, a gente já estava comentando ontem, né? A gente conversou um pouco sobre isso. E até o Marcelo falou: para, Sala, para. Não vamos interromper a nossa conversa aqui, que senão a gente vai ficar falando muito. E depois isso pode virar conteúdo. Então, hoje a gente vai poder falar à vontade. A gente já tá gravando, né? Então. Exatamente. A matéria foi trazida pelo Sala na conversa de ontem sobre na matéria no Twitter, que ele viu lá que o pastor Xbox trouxe uma informação importante sobre a Ubisoft. Fala aí, Sala. Eu confesso que não fiquei surpreso, né? Eu acho que cedo ou tarde essa bomba ia explodir. Saiu aí uma matéria aí de que a Ubisoft no ano de 2021 e 2022, nos últimos 2 anos, né? Ela tá acumulando aí um prejuízo de quase 500 milhões, é isso? Meio bilhão, é isso mesmo? Isso, meio bilhão de euros. Cara, é um negócio assim que, pra quem acompanha as notícias, pra quem tá aí acompanhando o dia a dia, pra quem tá consumindo os jogos, pra quem tá ativo na plataforma jogando, né? Ou mesmo o cara que não esteja jogando, mas que tá ali acompanhando as notícias, não me surpreende nem um pouco, cara. Eu acho que até era pra ter sido mais, viu? O prejuízo era pra ter sido maior, pra ter sido maior, né? Só não É, foi porque o Valhalla foi um sucesso, mas tendo em vista como que a Ubisoft vem agindo nos últimos anos, surgiu aí, ó, não foi confirmado, óbvio, mas um funcionário lá, rumor dizendo que mais de 10 ou 12 Battle Royale estavam em desenvolvimento. Aí você tem o caso aí do Ghost Recon Frontline, que foi cancelado, que ninguém queria um Warzone com o nome de Ghost Recon. Aí você tem aquele Project Q, que era uma cópia de Fortnite, só que não era bem o Fortnite com 100 players, eram 4. Cara, é uma sucessão de besteira que eu falo, meu. Ah, o grande problema da Ubisoft, ela deixou de ser ela mesma.
Então, isso é o principal fator. Ela deixou de ser ela mesma para tentar ser o que os outros estão sendo. E ela perdeu sua identidade. E ela hoje em dia é uma empresa muito grande, com quase 20 mil funcionários. E hoje em dia ela é mais conhecida como Bugsoft do que Ubisoft. E pelo fato até também de reciclar muito de suas mecânicas e seus vários jogos. E tentar deixar eles mais a cara do mercado do que a sua própria cara, que foi na realidade, o que se diferenciou no mercado, né? Ninguém chega a 20 mil funcionários à toa, né? Não, com certeza. Você vê uma empresa gigantesca, né? Pô, para efeito de comparação, a Activision tem 10 mil funcionários. Né? Pelo menos as últimas notícias que eu vi. Talvez deve ter mudado uma coisa ou outra. Mas as últimas notícias que eu vi, a Activision tem 10 mil e você tem uma Ubisoft com o dobro e ela mesmo assim com uma quantidade gigantesca de funcionários, com estúdio para tudo quanto é lado, ela continua entregando jogos medíocres, continua entregando jogos ali com... Eu sei, sabe, os últimos jogos aí, falando da minha franquia preferida, Far Cry 6, o jogo é bonito, o jogo tá, com relação à otimização, não tenho que reclamar. Você vê aí o Series S rodando lindo, tem aí no canal, inclusive, eu jogando. Não é essa a questão, não é a questão técnica do Far Cry, né? Mas você vê um fator criatividade praticamente morreu, né, cara? Porque sim, só troca. DLC que saiu lá, inclusive eu agradeço a Ubisoft tem dado suporte fantástico no canal, né? Sim, isso é verdade. Tá tocando um alarme aqui. Tomara que não saia na gravação, mas não tem problema. Tá tocando alarme aqui. O que eu tava falando é, você vê aí a última DLC, aquela Lost Between Worlds, né? Que inclusive, como eu falei, a Ubisoft tem dado suporte incrível, tem mandado jogos pra gente, então isso eu não tenho que reclamar. Mas a questão não é essa, né? A questão não é porque a gente ganhou o jogo que eu não vou falar a verdade, que eu não vou dar minha opinião, né? Não é nem de longe isso. Essa última DLC, totalmente fora do... É uma DLC sem pé nem cabeça. O que eles fizeram? Colocaram ali... O personagem tá lá, sentado no carro, e de repente vem uma bola de luz, ele se assusta com a bola de luz, dá um tiro, é porque ele deu um tiro, ele rompeu com os universos, aí ele é teletransportado para um universo que não tem nada a ver com Far Cry, e lá eles ficam enchendo linguiça e repeteco, um negócio totalmente genérico, sabe? Não acrescenta em nada na franquia. Eles fizeram personagens, você vê nitidamente que fizeram inimigo, personagem, tudo Ctrl-C, Ctrl-V, o negócio, tipo assim, a impressão que eu tive é, como que a gente vai fazer uma DLC com o menor custo possível, mais rápido possível, só para tirar uma grana do consumidor? Foi essa a impressão que eu tive, cara. E tudo bem, eu ganhei a DLC, né? Nós ganhamos aqui no canal, mas um negócio ali zoado pra caramba, né? Um negócio que, pô... Sabe, e as conquistas, nem vou falar das conquistas, as conquistas é outra coisa zoada, tem coisa com tempo, tem uns negócios chatos, tudo no jogo, tudo nessa DLC mostra que não tem criatividade, não é divertido e, sinceramente, é puro caça-níquel, né? Então, aí você vai somando, né, as franquias, o que a Ubisoft vem fazendo com as franquias, cara, é lastimável, né, cara? Eu fico triste porque eu gosto muito da Ubi. Sou fanzaço de Ghost Recon, mas esse último Ghost Recon aí, ainda bem que foi cancelado, porque não tem nada a ver com Ghost Recon. Sou fanzaço de Far Cry, gosto de Assassin's Creed, né, já joguei alguns, mas já completei, inclusive, né? O Unity é muito bom, diga por sinal, o Origins também é muito bom. Só que a questão do Origins, né? Aí a gente vai falar de uma coisa que a gente tava comentando ontem, Marcelo. Esse negócio de ficar Ctrl-C, Ctrl-V em missão secundária. O grande problema da Ubisoft, né, é uma empresa grande, a gente gosta dela, a questão não é só conversar para meter pau, nós estamos discutindo a sua atuação no mercado ultimamente, a gente é grato pelo que ela tem feito pelo canal, por acreditar no nosso projeto, sim. Mas isso não livra ela de estar errando e está se tornando uma empresa... É uma empresa grande com atitude de empresa pequena.
né? Para não falar de rodoviária. Então, é uma empresa que não está valorizando nem seu próprio esforço. É uma empresa que tem nas mãos grandes franquias, né? Então ela tem aí o seu Far Cry, tem o Prince of Persia, tem N franquias aí enormes, e está numa situação dessa de prejuízo é lamentável, porque é uma empresa rica de conteúdo, mas que não está sabendo se adequar ao mercado e apresentar um produto de qualidade. Então ela tem The Division, tem uma porção de coisas que não está levando o principal cliente a sério. Só apenas reciclando mecânicas, lançando coisas que não tem nada a ver e matando cada jogo numa mecânica cada vez mais repetitiva. Isso é verdade mesmo. Fator diversão é uma coisa que eu que completei o Origins, o pessoal fala que é o Origins dessa nova safra aí de Assassin's Creed, o pessoal fala que o Origins é um dos melhores e tal, enfim. Mas mesmo no Origins, que a galera fala bem, eu acho que pela quantidade de funcionários que a Ubi tem, eu até comentei com você, né, Marcelo, e conversei com outros inscritos aí, como seria, vocês imaginem, se a Ubisoft tratasse Assassin's Creed igual a Rockstar trata o GTA. E você imagina que um Assassin's Creed demorasse aí 10 anos para sair. Com 20 mil funcionários, vocês imaginam se eles tivessem um capricho? Eu não digo não que precise levar 10 anos, mas se levasse mais tempo, entendeu? Não sair um a cada 2 anos sai Assassin's Creed. Se levasse mais tempo, né? Para não ficar aquela coisa repetitiva, aquelas missões que é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vocês imaginam se ela tivesse esse capricho, cara, em fazer mesmo um Assassin's Creed sem esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V, elaborado, bem detalhado. Cara, você imagina o espetáculo que ia ser, cara. Exato, porque ela tem material para fazer isso. Ela tem material para tornar um jogo muito mais rico do que ele é. Só que o grande problema é que a ideia inicial do Assassin's Creed era a cada 2 ou 3 anos, intercalando com Watch Dogs. Mas só que como ela conseguiu cada vez mais banalizar o Watch Dogs, e agora o Assassin's Creed também está passando por um processo criativo bastante cansativo, fica difícil de você se manter relevante no mercado. Então é uma situação que ela conseguiu, de uma só tacada, estragar duas grandes franquias. Porque o Watch Dogs ele começou bem, ele começou sério, ele começou bem entre aspas, né? Porque eles fizeram, teve aquele lance de downgrade e tudo. Não, legal, sim, mas mesmo assim foi bem, mesmo assim ele foi sim. bem. Eu falo pela proposta séria do jogo, né? É mais realista como ele começou. Acha que porque teve downgrade que ele flopou. Não, o Watch Dogs 1 foi muito bem, tanto é que teve continuações, né? Mas exatamente. Aí, o problema nem foi a questão do downgrade, essas coisas que pegou mal e tal. O problema foi o que eles fizeram com as continuações, né? Que simplesmente arrebentaram. Tanto é que não vai ter mais Watch Dogs, né? Esse é o grande problema. Você acaba saturando, estragando uma franquia e depois é obrigado a colocar na geladeira. Ela não é a primeira que faz isso, né? Temos outras empresas aí que já assassinaram suas principais franquias, como o caso a Capcom, que assassinou Mega Man, não sabia mais o que fazer com o Mega Man, passou ele para 3D, botou nos modos que ninguém gostava e acabou colocando nosso robozinho azul aí para dormir. E uma das franquias que quase dormiu foi o Street Fighter, que também estava quase indo para a geladeira. Se não fosse o seu produtor de jogo de luta, ela teria ido para a geladeira, porque uma coisa é certa na lei do mercado. Não deu certo, geladeira. E é complicado você ver empresas grandes. Se você parar para ver no seu portfólio, tem franquias poderosíssimas, ou às vezes elas estão dormindo por incompetência do próprio estúdio, ou às vezes até por falta de dinheiro. O que acontece também, que nem é o caso da Rocksteady, que não fez mais jogos de Batman tipo Arkham City, porque não tinha dinheiro. Então são franquias até que poderiam ter passado no radar da própria Microsoft aí, no período que elas estivessem sem lançar nada, e abocanhar a franquia estão dormindo.
Então, é lamentável que grandes franquias estejam dormindo por ações inadequadas dos seus estúdios. Falei. Voltando a essa questão da Ubisoft com 500 milhões de prejuízos, se você vê aí na matéria, não sei se você tá com ela aberta aí, mas na matéria fala que um dos problemas que tá tendo esse prejuízo é porque foi adiado, né, o Assassin's Creed Mirage e o Avatar, né? Mas a gente sabe que isso aí é só a ponta do iceberg. Porque são vários fatores, né? Showcase que não dá certo, ela apresenta. Já teve 2 showcases que não serviram para nada. Um é aquele jogo lá, o Skull and Bones, que dia, ninguém tá ele foi muito bem apresentado, tematizado lá aquele jogo do pirata. Para quem não sabe, o jogo foi retirado do Assassin's Creed Black Flag, aquele modo só de navegação de navio pirata. Foi apresentada uma gameplay mais robusta, mais ambientada, com mais detalhes, com entrevistas com os desenvolvedores, e você fala, poxa, vai sair junto com o God of War Ragnarok, e acabou no limbo. Depois e até agora ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe mais nada, foi comprar cigarro e só Deus sabe quando volta. E outra foi o showcase do The Division. Nossa, esse showcase da Division é terrível, né, cara? Quem pode dizer até melhor porque quem cobriu esse evento foi o Sala. O showcase do The Division, pra quem gosta, né, quem joga no console, quem jogou o primeiro The Division, jogou o segundo, tá jogando, que eu tô jogando o segundo. Pra galera, a galera do front que tá jogando The Division mesmo, é uma lamentação, né, cara? Porque vai ter atualização, um modo simulação lá The Division 2. Tá, beleza, né? É um modo ali bem, né? Um negócio medíocre, um negócio bem, né? Aí ficaram enfatizando o The Division de celular, The Division gratuito. E aí você olha esse The Division gratuito e esse The Division aí é o 2 recalchutado. Então, eu acho que, sei lá, cara, tudo bem que o The Division 2 é um sucesso, né? Eles tinham planos para trazer conteúdo até os 2 primeiros anos e depois ir pro Star Wars. No fim, o jogo é um sucesso. Mas eu acho que esse showcase aí fraquíssimo, um showcase focado aí, eles estão tentando agora, a Ubi, com essa crise, fica nítido, né? Eles estão tentando 2 vertentes. Uma é a de ir pro mobile, né, pro celular. E a outra é de apelar pro online, aí, multiplayer, Battle Royale. Tanto é que teve esse rumor aí de 10 ou 12 Battle Royale em desenvolvimento ao mesmo tempo. E você vê que vazou alguns jogos assim, né? Então, são várias coisas, né? Esses 500 milhões aí não é à toa, não é da noite pro dia. É uma sucessão de erros. Vamos pegar aqui, vamos enumerar aqui de forma mais sucinta. Watch Dogs, mataram a franquia. O jogo era sério, tinha uma pegada bem séria, potencial. Transformaram em sessão da tarde ali, como é que chama lá? Em malhação. Amiguinhos, nossa, radical. O jogo tinha uma pegada séria. Cara, o jogo tinha, pra vocês terem noção da seriedade do jogo. Quem jogou Watch Dogs sabe. No primeiro Watch Dogs tem uma parte lá, uma missão que tinha tráfico, comércio, na verdade, comércio de seres humanos. Pra você ter uma noção do quanto pesado é o negócio. Tem uma parte lá que eles fazem leilão das mulheradas, lá comprando humanos. Então o negócio era pesadíssimo. Aí você sai disso pra uma malhação, né? E esse último Legion aí, pelo amor de Deus, né, cara? É o pior de todos, um jogo sem identidade nenhuma. Esse aí eu vou te falar, cara. Esse aí, lamentável, cara. Isso aí eu não tenho nem o que falar, cara. Isso é genérico pra caramba. O jogo, pra vocês terem uma noção, eu dropei o jogo porque do nada começou a cair o FPS no Series X, meu save corrompeu, ficou com 10, 15 FPS, e depois eu tentei de novo e corrompeu, aí eu falei, não, esquece. Então, não, o Watch Dogs esquece. O Far Cry ficou chegou num ponto ali que não tem mais criatividade, né? Eles ficaram ali mais do mesmo, um vilão muito mal explorado, um final que, nossa, meu Deus, cara, que história zoada, cara, horrível. Sessão da tarde, você vê que fizeram ali o mínimo do mínimo.
Porque o que eles estão tentando fazer é aquela coisa, já que um vilão deu certo, eles estão focando demais o vilão. E na realidade estão esquecendo o protagonista, né? Porque o último, pelo menos que eu joguei, que foi o 5. O nosso protagonista, ele não tem característica nenhuma de protagonista. É um cara genérico que entra no jogo ali e não tem presença nenhuma. Quem tem maior presença é o vilão. Então, são esses tipos de atitude que estão levando seus principais franquias para Berlinda. Inclusive, até o próprio The Division, ele começou com uma proposta muito boa, apesar de ter tido uns downgrades fortes e poderosos, mas que no final das contas foi superado. Mas o grande problema no caso do The Division, que tinha um potencial gigante e até tanto quanto um COD, se ele pudesse ser melhor trabalhado, mas só que em virtude dos seus erros e tropeços dentro do jogo, defeito, conquista quebrada, narrativa estranha, então ele acabou só em menos de 2 meses perdendo 80% dos jogadores. E até as suas atualizações, suas DLCs, também foram outra coisa bastante decepcionante. E o segundo, embora tenha uma jogabilidade muito boa, mas nem de longe chega perto da ambientação do primeiro. Então ela sempre perde a mão em termos de qualidade e qualidade dos seus jogos, nas suas continuações. E era algo assim que não era nem para acontecer, com um número tanto de funcionários. E você vê que é uma empresa que não está focando em nada. Ela está num rumo igual a Bethesda. A Bethesda, para quem não sabe, era uma empresa também que excelentes franquias, mas que abraçava o mundo com as pernas. E o que acontecia com isso? Acontecia que ela lançava uma porção de jogos quebrados. E ela quase fechou as portas. Ela só não fechou as portas porque alguém teve uma ideia maravilhosa e fundamental, que está faltando hoje em dia, que é o quê? Focar em um jogo e deixar ele o mais redondo possível. Então, foi por isso que a Bethesda quase fechou. Ela só não fechou porque ela focou em qualidade. Agora, o que deveria acontecer é que a Ubisoft, ela não só tem que focar em qualidade, como ela tem que focar também em como ela apresenta seus produtos. O antes, o durante e o depois. Que não adianta você... Que nem aconteceu recentemente agora. Ela, do nada, ela literalmente arrotou um jogo grátis e que quase ninguém tava sabendo. Trackmania. Eu até comentei isso com você. Né? Eu tava falando... Eu tava lá... Cara, eu tava no meio de uma live, gravando ali o conteúdo, né? Pra quem tá chegando agora no canal. Tem vários vídeos aí. Todo dia tem um vídeo no Series S, né? Um jogo diferente. Eu tô sempre gravando. Eu tava no meio da gravação, de repente apareceu o Trackmania. Eu falei, nossa, do nada, assim, tipo... eu tinha até esquecido, porque eu não vi marketing nenhum, não vi trailer no YouTube, não vi nada. Simplesmente o jogo tá lá. Já que você tocou na questão do Trackmania, uma outra coisa também que a gente não pode esquecer de falar. Esses últimos jogos que a Ubi tem lançado, free to play, né? Tem aquele Roller Champions que flopou. Tem aí o Hyperscape, que também flopou, que fecharam o servidor. Agora tem esse novo aí, você jogou, a gente teve uma experiência bem diferente, o Ex-Defiant, né? O Ex-Defiant é um beta fechado, mas um beta fechado que tá chovendo código pra tudo quanto é lado, negócio esquisito, né? É uma coisa estranha, porque até para um jogo beta, numa empresa que está numa situação de berlinda, que o mínimo que você tem que fazer é o seguinte, impressionar a galera. Não só por apresentar o jogo, mas para apresentar servidores que prestem. Isso eu digo até pela Capcom, que fez um excelente trabalho com o Exoprime, que era um jogo que todo mundo estava fazendo cara feia. Verdade. Ninguém estava postando nada, nem eu, nem o Sala. Exatamente. E nós jogamos. O servidor é o exemplo de como você tem que fazer as coisas. Perfeito, sem queda, lisinho.
E outra, e o jogo até surpreendeu, porque o jogo, mesmo aquele modo incompleto que nós jogamos, serviu porque a proposta do jogo divertiu, não estressou, nos divertimos, deu um gostinho de quero mais. Sim. E serve, é um tapa na cara para as empresas que querem apresentar um beta, um tapete vermelho. Então a mesma coisa com o Ex-Defiant. Não adianta você fazer o que eles fizeram ali, foi quase um arroto, você lançar de qualquer jeito, choveu chave de beta, você não sabe quando que o jogo vai sair, você não tem proposta de início, de meio e de fim. Então não adianta, até o jogo grátis, não adianta você dar um jogo grátis se você não tem uma proposta para ele. Porque senão acaba que você não dá valor àquilo que você está apresentando, independente se é pago ou se é grátis. Sim. Se é grátis, alguém tem que pagar a conta. Então, você tem que apresentar uma proposta legal, até de valores, para você agradar a galera. Porque não adianta você deixar ali e esperar que... Nossa, de repente ele deu certo. Mas por quê? Por sorte, de repente. De repente um streamer mencionou, ou de repente caiu no gosto da galera. Mas você não pode depender de sorte no mercado como esse. Só Deus sabe quanto custou um jogo grátis como aquele. Ainda mais numa empresa que está com um déficit tão grande no mercado. Falei. Essa questão de estarem com 500 milhões aí no negativo é o reflexo de péssima administração, né, cara? Você vê aí, eles estão entregando um jogo que ninguém quer. O exemplo aí, Ghost Recon Frontline, né? Eu não sei se ainda tá no ar o trailer, né? Mas tem um react no canal, meu react. Você vê uma chuva de comentário, todo mundo criticando, todo mundo falando que não era nada disso que o fã queria, mas eles estão querendo entregar. Aí você pega o Watch Dogs, distorceram todinho o Watch Dogs, começou com uma pegada séria, uma coisa idiota que não tem nos Watch Dogs novos. Você tá lá metendo bala no inimigo, o inimigo derrubou a arma, no Watch Dogs 1 você pega a arma, nos outros não. Nos outros você não pode pegar a arma no chão. Então você vai vendo a distorção como que mudou. O jogo começou com uma proposta e virou algo que ninguém quer, tanto é que flopou. Aí você pega o Far Cry tá aquele mais do mesmo ali, aquele marasmo, as DLCs horrorosas, a DLC do Vaso, colocaram o roguelike lá pra você ficar jogando, chato pra caramba, um negócio extremamente cansativo, um Ctrl-C, Ctrl-V descarado, a DLC do Vaz, do Pagamin e do Joseph Seed é tudo igual, só muda skin lá, muda a skin e o cenário, mas é tudo igual, você continua fazendo as mesmas coisas, quer dizer, o fator diversão não existe. Aí você pega o Assassin's Creed agora, a impressão que eu tenho, o Valhalla foi bem, só que o Valhalla também tem entupido de linguiça. Os amigos falam assim, tem um monte de coisa que chata pra fazer, desafio, eles colocaram um monte de coletável e tal. E agora parece que a Ubi pegou o metralhador e falou, gente, o negócio é o seguinte, o Valhalla deu certo, vamos atirar pra tudo quanto é lado. É Assassin's Creed pra celular, é Assassin's Creed com a versão RPG, Assassin's Creed da bruxa, Assassin's Creed do kart, Assassin's Creed da Maria do padeiro, Assassin's Creed de luta, tem uns trocentos Assassin's Creed aí. Então você vê, na minha visão, eu vejo isso aí que o negócio tá crônico, cara. Eles estão sem rumo, né? É aquela Depois tal ideia. Morreu, né? Depois o Breakpoint morreu. E outra coisa, o Splinter Cell também, né? Splinter Cell, cadê o Splinter Cell? Vai ter um remake, sabe lá quando? Prince of Persia, anunciaram aquele Prince of Persia lá do 360, querendo vender como se fosse da nova geração. Um remake ou remaster que não precisava nem existir pra ter aquela porcaria, né? Aí tiveram que mudar o estúdio porque ninguém gostou, mas é óbvio que ninguém gostou. Vocês estão entregando um jogo que é do 360, pô. Por preço de nova geração? Aí não dá, né? O jogo ainda passou vergonha. Sim. Qual outro caso é? O The Crew agora, esse The Crew novo aí, tá com cara de Forza Horizon. Então, espero que seja bom, porque o The Crew 2 é fantástico. Muito bom. Ainda mais perante o primeiro. Forza Horizon, cara, se copiar o Forza Horizon, tá copiando um jogo bom. Então, pelo menos, já é meio caminho andado, né? Exatamente. Então... Mas, enfim, né? Então, essa é a nossa opinião. Deixa aí nos comentários o que você tá achando desse novo quadro no canal. E a sua opinião também sobre a Ubisoft. Porque aqui, viu, ao contrário do que muitos estão pensando, nossa,
O Sala é hater, ele odeia Ubisoft. Não, pode olhar na minha gamertag aí, Salatiel JRBR. Eu adoro Ubisoft. Completei o The Division 1, completei quase todos os Far Cry, Assassin's Creed. Eu adoro a Ubi, mas infelizmente ela anda pisando na bola de forma consecutiva. E se continuar desse jeito, é o caminho da falência, pô. Ela precisa ouvir os fãs, ela precisa falar: pera aí, cara, pera aí. A galera do Ghost Recon, que é um jogo de. Cadê o Wildlands 2, Marcelo? Cadê o Wildlands 2? Tá na praia. Então, complicado, né, cara? Eu espero, torço para que ela mude de postura, torço para que esse rombo aí de 500 milhões sirva de um alerta, para que eles parem e pensem: gente, vamos parar com esse negócio de querer fazer onlinezinho, Battle Royale. A impressão que eu tenho, antes de encerrar esse vídeo, é que a Ubisoft tá fazendo de tudo para conseguir o Fortnite dela. É o que todo mundo tá fazendo hoje em dia, né? Meus amigos, eu agradeço a companhia de vocês. Vocês são pessoas firmes e fortes no canal. Muito obrigado. Não esqueça que tem lives todos os dias na Twitch, né? A MX Gameplays. Também tem vídeos na MX Game Central e no MX Games, tá? No YouTube. Tá? Eu agradeço demais. Dá um pulinho lá no Central, viu, gente? A MX Central tá aí na descrição, dá um pulinho lá. O Marcelo tá direto também, trazendo conteúdo, fazendo live lá. Não se esqueça de inscrever lá também. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e fui. Até a próxima.